Estamos voltando após o intervalo para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Depois de todos aqueles conceitos já apresentados de aflitos e de aflições, vale a pena rapidamente lembrarmos que Eurípides Barçanufo, na pequenina cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no começo do século XX, tinha muitas dúvidas como um autêntico religioso e dedicado ao catolicismo sobre o significado das bem-aventuranças e não conseguia entender tantos contrastes e tantas aflições no mundo. Assim, o dia que ele recebeu de presente o livro Depois da Morte, de Leon Denis, ofertado pelo seu tio Senhor Mariano, ele passou a compreender, dentro da visão espírita, o significado das bem-aventuranças, que é pautado, sem dúvida nenhuma, na imortalidade da alma e na reencarnação. E, dando continuidade, vamos então agora analisar mais alguns aspectos sobre essa questão dos aflitos. Então, nós temos aqui também o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, em que tem uma lição chamada Aflição e Tranquilidade. E Emmanuel nos alerta para dois tipos de situação. Ele alerta para uma tranquilidade que gera aflição. Muitas vezes, na nossa existência, no nosso convívio, nós vemos pessoas aparentemente tranquilas, aparentemente realizadas, aparentemente tendo cumprido na sua ótica com o trabalho que ela deveria realizar, então aproveitando o merecido descanso, mas, no entanto, essa pessoa, em seu íntimo, é extremamente aflita, é extremamente sofrida, apesar da aparência tranquila com que a vemos. E tem outras pessoas que estão vivendo momentos de extrema aflição, momentos de extrema angústia, só que elas aproveitam este momento para o seu aprendizado espiritual, para a sua libertação desse homem velho. E essa aflição, que perante aos nossos olhos é sofrimento, para esta pessoa ela está transformando em tranquilidade. Tranquilidade por estar se libertando das suas amarras a um passado delituoso, a um passado em que ela comprometeu-se perante as leis divinas. Então, a situação de aparência, de aflição e de tranquilidade, ela tem que ser muito bem analisada sob a ótica da evolução do espírito, sob a ótica de quem está sofrendo e por que está sofrendo. E, principalmente, como está sofrendo. É interessante essa colocação feita pela Célia, e ela nos remete ao grande escritor brasileiro Humberto de Campos, ainda encarnado, autor de vários livros, onde ele dizia que, ordinariamente, ele era um homem que tinha medo da morte. Ou seja, ele passava por essas dúvidas e essas aflições. E ele não se conformava, isso ele escreveu no seu livro Carvalhos e Roseiras, de ter a sua memória enterrada com o seu corpo. E aí ele faz uma série de divagações dentro desses conflitos entre vida e morte no sentido físico e tradicional. Mas no fundo, ele estava buscando uma nova compreensão, um novo entendimento, né, do que significava a vida e um outro conceito de imortalidade da alma. Aí nós falamos dessa questão da morte do homem velho, desse processo, né, e que nos gera aflição, mas às vezes a gente fica em dificuldade, né, desse processo de como que nós
abandonamos essas ilusões do mundo para nos elevarmos a Deus, conforme disse Humberto de Campos no livro Boa Nova. Isso Paulo de Tarso já dizia em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, onde ele nos diz sobre a exortação a viver segundo o Espírito. Ele diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A concupiscência é aquele interesse pelas coisas materiais. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A gente está acima até da lei dos homens. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, 2 pontos, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. A estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus, como Humberto de Campos diz, é aquela obra que Deus faz no nosso coração. Mas o fruto do Espírito, conforme Paulo diz, é, 2 pontos, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então a gente vê que Paulo já dizia isso em Gálatas, que a vida tem 2 caminhos. Então, a nossa aflição é que, quando a gente se prepara para encarnar, reencarnar, tem todo um trajeto, obrigações que nós nos comprometemos a fazer para nos libertarmos do homem velho, como você disse. Sim. E quando aqui a gente chega, e pelo esquecimento, para que nós possamos ter a liberdade de escolha, que aí está o grande pulo para o espírito. O livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Para que ele possa evoluir, ele começa a entrar em aflições ante o caminho fácil do homem velho. Sim. E o cumprimento dos compromissos que ele assumiu para se sentir e se transformar no homem novo. Tem aquela questão da lei de causa e efeito, a gente está dentro dela, onde existe essa questão tanto da inércia, quanto dessa questão da modificação. A lei de causa e efeito envolve os dois. A causa e efeito permite tanto a regeneração, quanto essa ideia de você permanecer também, se você quiser. Gerando novos débitos. Mas aí gera aflição. Sim. Com aquela aparente tranquilidade. Olha o que Emmanuel diz numa mensagem que interessante, aqui numa mensagem chamada Nossa Cruz, do livro Palavras de Vida Eterna. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Então essa questão da conscientização, a gente tem que chegar num grau de conscientização para poder fazer essa escolha. Aí, quando chega nesse grau, a aflição ela se torna uma fonte de tranquilidade, porque ele está superando as suas dificuldades. A gente percebe o sacrifício que é agradável a Deus. É. É interessante essas colocações que foram feitas agora, desde
a Epístola aos Gálatas e também essas colocações do Espírito Emmanuel, né, pela psicografia de Chico Xavier, nos remetem mais uma vez ao escritor ainda encarnado, Humberto de Campos, que no seu livro Notas de um Diarista, ele faz comentários sobre versículos de Mateus. Que boas obras devo praticar para conseguir a vida eterna? Então veja a colocação, né? E isso mais uma vez é interessante para nós, porque mostra que ainda encarnado, Humberto de Campos já tinha lá suas polêmicas, suas dúvidas sobre a imortalidade da alma, mas também era vinculado a questões da época da Judéia e também do Novo Testamento. Então, tudo isso que nós estamos estudando nesse capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que ele é muito amplo, e nós daremos continuidade, porque há outros versículos, né, que foram pontuados por Allan Kardec nesse capítulo 5, que ainda nós não chegamos neles. Mas o interessante de tudo isso que foi comentado aqui é lembrarmos que a certeza da imortalidade da alma e da reencarnação é que nos trazem uma outra visão, um outro conceito de ventura e de compreensão das bem-aventuranças. Ou seja, as aflições terrenas, escreveu Kardec, transformam-se em remédios da alma. E exatamente esse é o principal sentido desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Há mais algum comentário que você gostaria de dizer, Flávio? Não, é só uma questão que Emmanuel coloca no Consolador, que na questão 240, que o globo terrestre, é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da aventura real. Pelo trabalho, sacrifício, a criatura adquire as sublimes aquisições do mundo divino de sua consciência. E com essa frase, nós convidamos vocês para um próximo programa sobre o mesmo tema.